Sejam muito bem-vindos à solenidade de abertura do terceiro Fórum de Geriatria do Conselho Federal de Medicina. Tem como tema Instituições de Longa Permanência de Idosos, uma discussão urgente. E o objetivo desse evento é de promover o debate de como deve ser a assistência médica nesses locais, que hoje prestam um serviço muito importante à sociedade brasileira. Convidamos para compor a mesa de honra as seguintes autoridades. O segundo vice-presidente do Conselho Federal de Medicina, Dr. Gessé Freitas Brandão. Neste ato, representando o nosso presidente, Dr. Carlos Vital. Em seguida, eu convido o presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, Dr. Carlos André Uehara. E, por fim, eu convido o coordenador da Câmara Técnica de Geriatria do Conselho Federal de Medicina, Dr. Aldemir Humberto Soares. De pronto, eu passo a palavra ao Dr. Aldemir Humberto Soares para a sua saudação aos participantes do evento. Bom dia a todos. É um prazer recebê-los no Conselho Federal de Medicina, principalmente num fórum da Câmara Técnica de Geriatria. Eu estou completando agora 5 anos de coordenação dessa Câmara Técnica e o meu discurso não tem mudado muito em função da geriatria, não, até porque eu acho que todos já sabem, ou quem não, eu não sou geriatra, mas a Câmara Técnica precisa ser coordenada sempre por um conselheiro. E me coube a honra de acompanhar a geriatria nesses últimos 5 anos. A gente tem feito um trabalho, principalmente junto à sociedade, que eu acho que é quem domina bem o assunto, e até porque não dá para a gente, no Conselho, ficar criando modo, é melhor trabalhar com os especialistas que já sabem como funciona. Nesses 5 anos, a gente debateu alguns assuntos importantes sobre geriatria, e eu acho que esse de hoje foi escolhido bem a propósito pelo que se espera de um futuro. A gente sabe que não é uma instituição médica, não é classificada como médica, mas que tem uma importância muito grande do médico presente nela. E a gente deve trabalhar muito em função disso, de identificar como o médico deve trabalhar, também tentar, na medida do possível, sem atrapalhar o serviço de nenhum médico, normatizar como deve ser esse funcionamento. A gente deve lembrar que esse é um país que está envelhecendo cada vez mais. Né? Pela primeira vez na história da humanidade, se tem 4 gerações vivas no mundo, e uma dessas gerações vai estar sempre ligada à geriatria. Isso mostra a importância de se formar mais geriatra. Eu sempre insisto que a gente vai faltar geriatra, está faltando geriatra no país e a gente precisa trabalhar para formar mais. A gente não pode ter medo de concorrência nesse momento. A melhor concorrência que a gente pode ter mais gente preparada para exercer a função. Toda vez que a gente não tem alguém preparado para isso, um outro vai assumir a função de uma maneira, às vezes, inadequada. Lembra-se que para formar um geriatra nós precisamos de 4 anos. Então, qualquer ação que você tome hoje só vai começar a repercutir 4 anos depois. Então, a gente precisa sempre trabalhar muito em função disso aí. Além disso, nós, dentro dos temas também, tem um assunto muito importante, que eu lembro que a geriatria estava mais longe dele, que é a história da telemedicina. A telemedicina já está implantada no país, sem normatização adequada hoje, porque nós voltamos para a resolução de 2002 no Conselho Federal de Medicina. Isso significa que os médicos não têm nenhuma norma de como trabalhar dentro da telemedicina. A telemedicina dentro da ILPI é fundamental a favor do médico. E o médico precisa ser o protagonista dela lá dentro. Essa é a ideia que a gente sempre teve em função de se criar uma resolução, até onde chegaria essa resolução. Nós não podemos perder este momento da história. O que se tem hoje ainda é muito pouco do que vai acontecer, do que está acontecendo no mercado já, de uma série de empresas de telemedicina sendo instaladas.
ela vai facilitar muito e garantir a presença efetiva do médico dentro da LPI. Mas nós queremos que ele monitore isso, que isso fique na mão dele, que ele determine como funciona, que ele encaminhe o paciente quando for preciso. A gente lembra que nos Estados Unidos o trabalho com a telemedicina tem evitado o deslocamento de pacientes de ILPI. 30% menos pacientes vão a pronto-socorro por causa do auxílio da telemedicina. Mas desde que ela seja monitorada por médico, desde que seja sendo comandada pelo médico responsável pela entidade. Nós nunca pensamos em que uma outra entidade fosse fazer, que uma empresa qualquer fosse fazer telemedicina. Nós queremos que isso fique na mão do médico. O médico da entidade é o que coordenaria todo o processo. E isso evita esses deslocamentos absurdos que a gente tem hoje de pacientes que são levados até um pronto-socorro e trazidos de volta, às vezes, por um processo muito simples, que se o médico da instituição tivesse, na hora, sido acionado, poderia ter sido evitado. Mas é um assunto que ele vai estar dentro na sessão da tarde. Eu estou falando de telemedicina porque eu também estava ligado à telemedicina pela Câmara de Telemedicina do CFM. Mas, de todo jeito, vamos aguardar. A sociedade está aqui. Eu agradeço a presença do Dr. Carlos Uehara, que veio prestigiar o fórum. Na próxima gestão, espero que a sociedade se mantenha muito próxima ao CFM, mantenha-se a Câmara Técnica. Nós, como já o Conselho Federal de Medicina, hoje quase todos os membros, a maior parte dos membros já estão na faixa etária da geriatria, e isso é muito importante para a medicina brasileira. Agradeço ao Dr. Gessé, que veio representar o Dr. Carlos Vital pela impossibilidade dele, e desejo um bom fórum a todos, e estaremos aqui no final para agradecer a presença de todo mundo. Muito obrigado. Obrigada, doutor Eudemir. Ouviremos agora o doutor Carlos André Uehara. Bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite e a presença de todos aqui. Dr. Aldemir Soares, coordenador da Câmara Técnica de Geriatria, e Dr. Gessé Brandão, segundo vice-presidente. Essa iniciativa de realizar essa discussão em relação às instituições de longa permanência para idosos aqui no Brasil realmente é extremamente urgente. Nos últimos 40 anos, o Brasil vem passando por um processo acelerado de envelhecimento e muitas mazelas do passado não conseguimos resolver durante esse período. E por conta disso, muitos idosos estão sofrendo cuidados inadequados, em instituições inadequadas e também muitas vezes abandonados em seus lares, também um pouco por conta das mudanças da configuração das famílias ao longo do tempo. Se antes as famílias eram enormes, com vários filhos, com pessoas disponíveis para cuidar um idoso lá dos seus pais, dos seus avós, hoje as famílias são bem menores e acaba sobrecarregando um ou outro filho que cuida. E precisamos, sim, discutir alternativas para cuidar desse idoso e das pessoas que estão envelhecendo. Eu acho que essa discussão é importante já para quem vem sofrendo algum tipo de mau cuidado ou cuidado inadequado, mas também pensando na gente no futuro, onde nós viveremos. Viveremos nas nossas casas, com as nossas famílias, ou teremos que ir para uma instituição? Eu acho que esse debate é muito importante, porque hoje ainda a gente cobra muito das famílias, para que façam esse cuidado. Mas será que teremos membros da família para fazer isso, ou a gente tem que também começar a cobrar um pouco mais do poder público? Qual que é o papel da sociedade, da família e do poder público nesse cuidado? Realmente, como o senhor disse, existem poucos geriatras no Brasil. Hoje, titulados pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, são cerca de 1.800 titulados em geriatria, que é bem pouco. Na última prova que nós tivemos, que foi na Bahia, foram cerca de 68 aprovados, de 140 inscritos, quase 50% de aprovação. Que isso também demonstra um pouco que a formação talvez não esteja adequada e ainda temos muitos profissionais que estão há muito tempo atuando com idosos, mas não tiveram a sua formação
numa residência ou numa especialização, que tem aumentado o número de pessoas interessadas, mas ainda eles não têm o conhecimento, ao nosso ver, adequado para serem chamados de geriatras. E precisamos, sim, estimular novas atividades de capacitação desses profissionais. Em relação às residências médicas, ainda são 168 vagas de residência médica no país, residências cadastradas pelo MEC. Muitos profissionais preferem ir para os grandes centros, que estão em Minas, no Rio de Janeiro, São Paulo, e outros locais que não têm vaga acabam ficando as vagas ociosas. Também precisamos tentar reforçar o ensino nesses locais e mostrar que existem também centros em outros locais do país que podem ensinar a geriatria para essas pessoas. Mas eu acho que a programação está bem intensa, bastante interessante, vários pontos muito importantes para pensar numa instituição de longa permanência. Tanto precisamos pensar nas instituições de longa permanência para idosos, tanto para aqueles idosos que são independentes, né, que são, talvez o termo em inglês seria um seniors livings, né, ele mora lá, mas ele é totalmente independente, faz as suas atividades fora de casa, até para aquelas instituições em que o idoso é totalmente dependente de cuidados e que tem uma característica quase semelhante ao de um serviço de saúde, de um hospital. Acredito que essa discussão de hoje será muito profícua e conseguiríamos avançar nessa discussão bastante até o final do dia. Tá, obrigado. Obrigada, doutor Carlos. Passamos agora a palavra ao nosso vice-presidente, doutor Gessé Freitas Brandão. Bom dia a todos. Eu quero saudar o presidente da Sociedade de Geriatria, doutor Carlos André Errara, o coordenador Aldemir Soares, que coordena a nossa Câmara Técnica de Geriatria, e dizer aos senhores que, quando o presidente Carlos Vital, por motivo de ordem familiar, não pôde estar aqui presente, mas me recomendou que expressasse claramente o interesse do Conselho Federal de Medicina de estreitar cada vez mais as relações com os geriatras brasileiros, pela compreensão da importância dessa especialidade para o futuro da medicina do país. Nós temos o entendimento de que é fundamental que se amplie cada vez mais o nível de prestígio, de aperfeiçoamento, de favorecimento no sentido de expandir cada vez mais a especialidade pelo futuro que se avizinha, e a gente percebe de que precisamos nos preparar. O presidente e o coordenador acabaram de expressar suas preocupações com o número insuficiente de especialistas para atenderem a esta demanda vertiginosamente crescente, graças a Deus crescente, porque significa que nosso país tem tido o mínimo de generosidade de permitir que a esperança de vida média continue expandindo, e isso é muito bom, de forma que o Conselho Federal de Medicina mantém continuamente as portas abertas aos geriatras brasileiros para unir força no sentido de ampliar cada vez mais o número de profissionais para servir bem a sociedade brasileira, mas mais do que o número, ampliar também a qualificação. O presidente acabou de dizer do pequeno número de vagas para a residência médica na área. É preciso crescer, ampliar os centros de treinamento para nos preparar para esse cenário que é o envelhecimento de nossa sociedade, e, como de resto do todo mundo desenvolvido, de forma que nós estamos, sim, interessadíssimos em aprofundar cada vez mais as relações a favor da sociedade brasileira e de uma assistência digna a todos os brasileiros. De forma que eu dou boas-vindas a todos os especialistas da geriatria brasileira aqui presentes. Espero que o evento seja extremamente importante para o crescimento de todos nós, e a instituição, então, dando boas-vindas,
queremos desejar a todos um ótimo evento e que a gente cresça todo mundo no sentido de servir cada vez melhor a sociedade brasileira, particularmente os idosos brasileiros. Muito obrigado, bom evento a todos. Obrigada, doutor Gessé. Com a fala do nosso segundo vice-presidente, declaramos encerrada essa solenidade de abertura do terceiro Fórum de Geriatria do Conselho Federal de Medicina.